Bom dia a todos. É um grande prazer a gente estar retornando nesse ano à grande sessão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da Santa Casa. E mais ainda, além do retorno da grande sessão, é o tema que foi colocado, porque esse tema envolve uma série de fatores, né? Primeiro que trata-se de uma técnica inédita capaz de gerar vida, né? Então isso por si só já se reveste de uma grande importância. Segundo, que o autor é nosso egresso, né? Aqui da nossa universidade. Tive o grande prazer de ter contato com o Reitan lá desde esses tempos e desde então temos contato frequentemente. Já visitei o serviço, já fui convidado por ele para ir lá, e é um grande prazer, Reitan, te receber aqui. Claro que o tema já ganhou repercussão nacional na mídia extramédica, né? Mas é um prazer muito grande para nós, Reitan, que tenha havido essa ligação do Erasto com a Santa Casa e tua com a nossa maternidade, né? Então é um prazer enorme te receber aqui. Sinta-se em casa e eu convido a professora Carla para dar início à grande sessão. Bom dia a todos. Eu queria dizer que, em nome do nosso serviço de ginecologia e obstetrícia, é um enorme prazer estarmos na grande sessão, e ainda a grande sessão inaugural de toda a nossa jornada deste ano de ensino dentro das nossas duas instituições. Acho que o Calil já colocou a importância em termos de educação, que tem essa ligação da universidade com a instituição de saúde, que é a Santa Casa, e esse caso realmente é um caso importante. Ele ganhou a mídia nacional agora no último domingo, foi apresentado no Fantástico. Nós fizemos o tema de casa direitinho, todo mundo quietinho, desde que nasceu esse nenê, para que não fosse divulgado, para a gente realmente poder apresentar isso num contexto bastante integral, digamos assim. Bom, eu vou apresentar, a gente vai fazer uma dinâmica bastante informal, aberta para que qualquer um possa depois fazer os questionamentos. Eu acho que é um caso que suscita milhares de dúvidas. Eu mesmo, nas nossas reuniões internas, aí já turbilhei de questionamentos, tanto o Reitan como o resto do grupo, né, que trabalhou muito presentemente. Então, eu acho que é uma maneira da gente não só ver um ineditismo, mas também de um belo aprendizado, né? Então, isso é um prazer realmente poder fazer parte disso. Infelizmente, hoje a gente teve um problema muito sério com o YouTube nacionalmente, né? Nacionalmente, não, desculpa, mundialmente. Essa transmissão não está sendo feita pelo YouTube como a gente gostaria. Nós temos milhares de pessoas que foram convidadas para hoje, mas isso está sendo gravado e depois vai ser colocado no YouTube. Tem uma maneira, como eu já coloquei aí, para poder entrar quem é da Santa Casa, tendo e-mail institucional, pode entrar pelo Workplace. Então, eu imagino que o resto do grupo da instituição esteja conseguindo se linkar a nós e também participar disso, porque realmente eu acho que a emoção do momento é diferente da gente só olhar depois, né, uma gravação. Mas eu queria, então, convidar ao nosso palco, né, ao nosso lounge aqui, o professor Reitan Ribeiro. O Reitan, como disse o professor Calil, ele é egresso nosso, ele é formado pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, né, de Porto Alegre. Ele é um cirurgião oncológico do Departamento de Gineco-Oncologia do Hospital Erasto Gartner e é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Vou chamar também a Maria Cristina Barcelos Anselmi, que todo mundo aqui na instituição conhece por MAC,
né, que também é ginecologista e obstetra da nossa instituição, preceptora da residência da ginecologia, né, tanto da universidade como dentro da nossa instituição, mestre em patologia pela nossa universidade e especialista em ginecologia oncológica também pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professor Rodrigo Cardoso, ele é ginecologista também, formado pela Fundação Faculdade Federal, né, de Ciências Médicas de Porto Alegre. Ele é mestre em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordenador do Centro Obstétrico atualmente do Hospital Dom João Becker, que é também um hospital que é vinculado à nossa instituição e é nosso, né, da instituição. O Centro Obstétrico lá tem uma ligação direta atualmente com o nosso centro obstétrico aqui, com o Centro Obstétrico da Mário Tota, e é professor de obstetrícia, né, no nosso Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E quem vai fazer a mediação de toda essa apresentação, depois vai ser coordenar o nosso bate-papo, é a doutora Janete Vettorazzi, que tem um pós-doutorado em gestação de alto risco e atualmente é a nossa coordenadora assistencial do segmento materno-fetal da nossa instituição. A doutora Janete é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com vários alunos de mestrado e doutorado, então também, apesar de estar fazendo toda essa coordenação assistencial, ela tem uma ligação ao ensino bastante grande. Né? Então, eu acredito que nós tenhamos vamos ter um bate-papo aqui, uma apresentação e um bate-papo muito produtivo, e eu queria convidar o Reitan para assumir o púlpito, que é o seu lugar. Obrigado. Tudo de bom. Bom, é sempre um prazer voltar na Santa Casa. Eu digo que meu coração continua orbitando aqui em Porto Alegre, e meus amigos, então é uma honra voltar. Eu me orgulho muito de ter sido formado aqui. E eu sempre digo, até morrer eu vou chamar de fundação, vocês podem trocar o nome 20 vezes, eu vou continuar chamando de fundação. E a Santa Casa, que são 2 hospitais dos quais eu tenho assim, um orgulho tremendo, e eu tenho certeza que vocês têm também. Bom, a gente se propôs, é lógico, eu vou mostrar uma parte acadêmica forte, porque é uma sessão científica, mas eu vou aproveitar para também dar uma ideia para vocês de onde surgiu, como é que as coisas começam, né? De onde é que vêm as ideias, onde é que você consegue criar, em que existe momento para essas coisas acontecer, existem forças externas, isso não é uma coisa que se simplifica assim de uma forma muito direta, mas eu vou tentar dizer para vocês, as pessoas sempre me perguntam, né, mas de onde veio a ideia, né? Por que você pensou nisso? Então, a primeira coisa, para entender, tem alguns pacientes que marcam a vida da gente, né? Então, eu sou cirurgião oncológico de formação e há mais ou menos 11 anos atrás, essa paciente me procurou, era uma menina de 34 anos, eu era o terceiro professor, desculpa, eu vou ler professor de espanhol, terceiro médico a atender ela, porque ela não queria fazer quimio-rádio, sendo que ela tinha um câncer de reto e precisava, por indicação bem básica, passar por um tratamento neoadjuvante, que é fazer quimio-radioterapia, e depois fazer cirurgia. E por que ela me procurou? Porque nessa época eu já tinha algum nome em questão de preservação de fertilidade, por ser cirurgião oncológico e tal. E ela veio para mim e disse assim, eu não quero fazer quimio-rádio, eu sei que o senhor consegue preservar a fertilidade de algumas mulheres e eu quero resolver isso. E naquela época eu não tinha inventado, a gente não tinha pensado em transposição uterina. E eu propus para ela o que todo médico propôs. Eu falei, olha, não tem, a sua opção é fazer quimio-rádio ou operar. E essa paciente se negou a fazer quimioterapia e radioterapia primeiro, e ela disse assim, tudo bem, então eu vou fazer a cirurgia, esperando que depois, com a biópsia da cirurgia, ela disse assim, tudo bem, eu aceito fazer a rádio agora, porque eu vou ver que é um tumor ruim, ela vai entender e vai fazer a rádio. O problema é que a radioterapia, ela causa infertilidade nessas mulheres. Então, por isso que ela não queria fazer. Para vocês terem uma ideia do impacto, 60 mil casos de câncer coloretal nos Estados Unidos por ano, 40% envolve o reto, 10% são em mulheres com menos de 40 anos. Então, mais ou menos 2 mil mulheres, no Brasil é um pouquinho mais que metade desses números, sabe? Mas a estatística no Brasil não é tão clara. Mais ou menos 2 mil mulheres por ano vão precisar de radioterapia da pelve antes de ter filhos, só de câncer de reto. Fora os outros, a gente deve estar falando em torno de 4 mil mulheres, só nos Estados Unidos. Acontece que a radioterapia causa infertilidade mesmo numa dose muito baixa. Então, quão baixo isso? É cerca de 5 a 6 vezes mais baixa, uma dose menor do que a que eu preciso para tratar elas.
Então, elas causam, eu digo que o melhor método de controle, né, de gestação, depois de esterectomia, é a radioterapia. Lógico que essa é uma brincadeira, mas é para vocês entenderem quão grave é essa situação. Então, mesmo com uma dose super baixa, que no geral as mulheres adultas ali na casa dos 14 grays, 10, e na verdade a partir dos 5 grays ela já tem infertilidade definitiva e irreversível. Além disso, a radioterapia ela destrói o endométrio, ela compromete a vascularização, o miométrio sofre fibrose e o endométrio não é capaz de receber uma implantação de um embrião. Então, essas pacientes não têm como gestar. Qual a opção que elas têm? Elas podem fazer congelação de óvulo, elas podem fazerem congelação de embrião, vitrificar óvulos, elas podem talvez criopreservar o ovário. E tem agora, ainda experimental, também a possibilidade de transplante do útero. Qual que é o problema? Primeiro, todas essas técnicas custam dinheiro. Nenhuma delas você consegue fazer de uma forma razoável. Todas elas demoram, porque você precisa induzir a ovulação, coletar óvulo. E várias dessas pacientes, eu diria que quase todas as mulheres jovens com parceiros, perdem os parceiros no decorrer do tratamento, em parte porque eles querem ter filhos. E sem julgamento disso é válido ou não, é uma realidade. Então, a grande maioria das pacientes não vai conseguir superar esses fatores, além dos fatores religiosos, além das questões relacionadas à parte burocrática e de legislação, que no Brasil é muito restritiva, porque nessas outras opções você precisa de uma outra mulher para carregar a gestação, você precisa de um útero de substituição. Então, vocês podem imaginar que quando a gente fala isso para as mulheres, eu diria que até hoje eu trabalho com oncologia há 15 anos, eu tenho uma paciente que usou útero de substituição. Todas as outras desistiram, sem exceção. Então, uma única. E nenhuma delas, mesmo com todas essas técnicas, vai gestar. Zero, não vai acontecer. Isso é extremamente remoto, tem 3 relatos na literatura de pacientes subtratadas, nenhuma delas realmente tratada. Bom, e aí você pensa, bom, o que você faz com essa informação, né? E aí você pensa, bom, então não tem jeito, né? O maluco lá resolveu ter uma ideia diferente. E eu diria que muito desse processo é aquela história de que invenções de fato são 90% transpiração, 10% inspiração. Então, depois dessa paciente, eu acho que eu fiquei uma semana pensando em opções para tentar preservar a fertilidade, pesquisando, porque era uma paciente que se negava a fazer o tratamento porque ela queria ter um filho. E aí que eu veio com a ideia, e a ideia passou, veio baseada em 2 técnicas de cirurgia que a gente já usa desde a década de 90. E aí, quando essa paciente voltou para mim, eu fiz o que todo médico faz. A gente diz que respeita a adesão das pacientes, mas a gente tenta convencê-las a fazer o que a gente quer, que era fazer quimio-rádio. Eu não tive coragem de propor para ela, eu não propus para ela. Embora eu já estivesse pensando na cirurgia, eu não propus. Eu tentei convencer ela a fazer o tratamento padrão, que era quimio-rádio. Pois bem, essa paciente não aceitou, ela fez a cirurgia, fez quimioterapia, conseguiu convencer ela, fez quimio, mas ela não fez radioterapia. E essa paciente desapareceu. O tempo passou e mais ou menos 5 anos depois veio essa outra jovem. E essa paciente também, uma história muito parecida. Jovem, sem filhos, era noiva. Inclusive eu estou mostrando as fotos delas porque são públicas e elas agora estão na TV, né? Especificamente as próximas 2. E ela também veio para mim como a terceira opção de médico porque ela queria preservar a fertilidade. Ela foi pensando que eu ia ajudar ela a resolver o problema de fertilidade e nem tanto o câncer do reto. E aí, para ela, foi a primeira paciente que eu propus fazer uma transposição uterina. E o que eu sabia já naquela época? A gente sabia que se você tira o ovário da pelve e põe ele no abdômen superior, isso preserva a função do ovário, ele continua funcionando. Então, você pode fazer isso através dos vasos gonadais. Eu sabia de outra cirurgia que a gente fazia, que é a traquelectomia radical, que você pode ligar as 2 artérias uterinas, que o útero continua viável só com as vasos gonadais. E a junção dessas 2 ideias gerou o que a gente chama de transposição uterina. Então, a ideia é relativamente simples. Em vez de eu fazer a radioterapia com o útero na pelve, o útero tomar uma dose de radioterapia, por que eu não tiro esse útero, boto ele longe da área de radioterapia e irradio a paciente antes, e depois que acabou a radioterapia, eu boto ele de volta? Então, o princípio é relativamente simples. É um retalho. Isso é um flap, é um retalho. E aí o processo foi mais ou menos o seguinte, vocês imaginam, eu estava com 30 e poucos anos, aí eu tinha uma paciente nova que precisava fazer um tratamento logo, um câncer relativamente avançado, eu precisava decidir ou não fazer. A minha primeira reação foi assim, eu preciso conversar com outras pessoas. E eu fiz uma lista com 7 colegas que eu achava, 7 pessoas, 6 médicos e um que eu digo que é a pessoa mais sábia que eu conheço
até hoje. E aí eu fui para um cirurgião, um radioterapeuta, né, fui intercalando, e terminou empatado, 3-3. 3 disseram assim, não faça, e 3 disseram assim, faça, porque é genial, vai dar certo, isso é legal. E aí essa pessoa, que eu digo, né, a pessoa mais sábia, né, que ela não me autorizou a dizer o nome, né, eu falei para ela assim, mãe, olha só, eu tenho essa situação, essa. Minha mãe pensou muito, né, no auge da sabedoria dela, disse assim, filho, eu só não quero que você vá preso. Mas quem vai responder essa pergunta para você é a mãe da paciente, porque ela é a pessoa que está disposta a morrer pela filha. Então ela vai ser honesta contigo e te dizer assim, o que essa paciente precisa. Talvez mais do que a própria paciente. E aí o que eu fiz foi ligar para a mãe da paciente. E a gente teve uma conversa e tal, e lógico, eu converso com a paciente, eu me lembro da cena ainda, com o pai de pé, né, mão no ombro, aquela coisa que a gente vê todo dia. E ela pediu muito, porque ela queria muito fazer. E aí a decisão, lógico, obviamente, passou pelas instâncias do departamento, depois a gente encaminhou para o CRM, a resposta foi do CRM, a gente não sabe o que fazer, porque a gente nunca fez, mandou para o CFM. O Conselho de Ética do hospital usou o que hoje as pessoas conhecem, antigamente a gente não falava, que era o uso por compaixão. Vocês sabem o que é isso? Já não. Agora com o Covid a gente fala muito, né, que você usa às vezes uma coisa numa situação extraordinária, baseado no que você não tem tempo de desenvolver às vezes uma pesquisa, isso é uma coisa para você considerar, e obviamente o paciente tem que consentir, no caso da família. E aí essa paciente, a gente publicou o caso dela pela primeira vez em 2017, a cirurgia dela foi, se eu não me engano, um ano antes. E aqui vem uma outra coisa interessante. Quanto tempo que eu tenho? Depois você me lembra de me avisar, se não me perco. E aí veio uma outra decisão interessante que eu quero contar para vocês, os jovens, né? Porque às vezes é assim, onde é que eu vou mostrar isso pela primeira vez? E aí a decisão para mim era muito clara. Eu tenho que mostrar num lugar onde as pessoas vão entender. Então, que entendam a cirurgia. Então, eram os colegas que faziam a cirurgia também, essas duas que eu falei para vocês. E eu pensei assim, precisa ser um lugar onde eu tenha muitos amigos. Porque se eu for vaiado, se as pessoas não entenderem, eu preciso sair dali e alguém precisa, né, me dar uma força. Então eu escolhi o congresso, que eu sabia que as pessoas iam entender e onde meus amigos iam estar. Então foi essa a lógica que... Vocês sabem que a primeira colistectomia laparoscópica foi um ginecologista que fez, né? E ele apresentou num congresso de gineco, ele não foi... Então, entre outras coisas, eu usei esse mesmo raciocínio quando eu decidi apresentar. Essa é uma foto minha no dia da apresentação, foto da apresentação. E eu acho que foi uma decisão acertada porque as pessoas entenderam. E uma das coisas mais legais que aconteceu foi ver a reação das pacientes. Então, quando você apresenta um vídeo, é legal porque eu consigo olhar vocês e ver a reação de vocês enquanto passa o vídeo. Isso é muito legal. Quando vocês apresentarem um vídeo em congresso, vocês prestem atenção. Então, eu consegui olhar, ver o rosto de todo mundo, e essa é a reação das pessoas durante o vídeo. Também foi muito legal, porque as pessoas que eu admirava mais esperaram para me cumprimentar no final da... Então, assim, essa é a hora que você diz assim, bom, acho que deu certo. Porque, né, a reação não foi, até foi muito melhor do que eu esperava. Inclusive, o professor Nezá, que é da Cornell University, que é esse colega aqui, ele roubou meu pendrive com a apresentação, está me devendo até hoje, e levou embora. Tá? E aí eu quero dar uma ideia para vocês de como isso impactou na prática da especialidade. Esse é um vídeo de um colega de Nova York, do Memorial, que é o hospital mais famoso de oncologia do mundo hoje, não tem muita dúvida. Quando eles fizeram a primeira transposição deles, né? Então isso é o útero posicionado na pelve. E eles estavam avaliando perfusão do útero. Esse verde quer dizer que o sangue está chegando no útero. Oh yeah! Oh, it's green everywhere. The cervix is green. The fundus is green. Everything's green. Love it. It's Christmas. Oh yeah! Oh yeah! Então essa cirurgia ela fez no dia 24 de dezembro. Ela fez no dia do Natal, tá? Então ele botou no Twitter e tal. Então ultimamente eu tenho descoberto que as pessoas estão fazendo cirurgia assim no Twitter ou no Facebook e Instagram. Bom, isso deu origem a um estudo de viabilidade que passou pelas vias normais hoje de liberação de pesquisa no Brasil, né? Então ele foi para a Conep, ele passou pelo Comitê de Ética, eu tive em Brasília, levou quase um ano para ser aprovado esse protocolo, passou por autorização do CRM, está registrado no Clinical Trials e hoje tem, além do Erasto, mais 4 hospitais no Brasil que estão autorizados a fazer dentro do protocolo de pesquisa.
E aí, para quem são essas pacientes aí que a gente indica cirurgia? No geral, pacientes com câncer no reto, canal anal, sarcomas pélvicos e outros tumores não ginecológicos, embora isso esteja se expandindo, né? Qual que é o objetivo do estudo primário? Você ver se é seguro. Então, a gente chama de feasibility, né? O estudo para ver se é viável. Você tem que saber se você não vai matar os pacientes não vão ter complicações graves, se eles não e se o principal do teu objetivo básico, que é preservar o útero e a função, estão preservados. E aí o secundário, e ainda veja que não é gestação aqui que a gente está falando, porque a gestação leva anos para você avaliar. O secundário, né, da função hormonal, qualidade de vida, complicação cirúrgica e tal. E aí tem uma parte de pré-operatório que é super importante, porque quando você trabalha com pacientes oncológicos, você tem que ver se ela era fértil ou não. Não adianta você fazer numa paciente que já tem fertilidade, se ela já tirou um ovário, se ela já fez radioterapia. Elas passam todos por aconselhamento genético, avaliação com fertileuta. E aqui a gente tem uma grande restrição, que a grande maioria não tem condições de pagar isso aqui. Então elas não fazem, simplesmente assim. Mas sempre a gente oferece para elas a opção de fazer a preservação. E aí, como é que é a técnica? Tá? Então, a paciente passou por tudo isso e ela vai fazer a técnica. Então, esse é um vídeo curto, eu sei que tem muita discussão. Já passei muito no meu tempo? Tem tempo? Tá. Então, a cirurgia é feita em 2 etapas. Você tem uma cirurgia antes da radioterapia, o paciente faz a radioterapia, você volta lá e reimplanta esse útero de volta na pelve. Tá bom? Então, a primeira parte da cirurgia antes da radioterapia. Quanto tempo antes? 1 semana antes, a gente faz a cirurgia, na semana seguinte o paciente está na rádio. Então, isso é com laparoscopia, você pode fazer com o robô também, a gente já publicou sobre isso, mas é o que a gente chama de posição francesa. Essa é uma posição clássica para quem faz cirurgia ginecológica laparoscópica, né? Então, bem básico mesmo, né? Paciente com os trocatos no umbigo, sonda e um manipulador uterino que não machuque muito o colo das pacientes. Né, as pacientes estão em litotomia modificada, que é basicamente a posição ginecológica. Obrigado. Então, aqui vocês estão vendo um câncer de reto, é muito parecido com uma esterectomia normal. Então, o que a gente faz é soltar, basicamente, o útero da pelve, você liga o ligamento redondo, você abre o ligamento largo, isso aqui é o infundíbulo, então é de onde estão vindo os vasos da pelve. E aí a gente está soltando a bexiga, e aqui a gente está soltando o tumor dela do reto e deixando um pedacinho da bexiga, dos ligamentos do útero junto do reto, por uma questão de imagem, e ligando os vasos uterinos. Oi, agora sim. Depois a gente secciona a vagina, então vocês estão vendo a secção da vagina, e isso completa a tua liberação do útero da pelve. Agora o útero está vascularizado só pelos vasos gonadais. Então, o que a gente faz é, lógico, vai fechar a vagina. Um dos problemas que a gente estava sempre muito preocupado em relação à possibilidade de abrir isso aqui durante a radioterapia, porque a radioterapia atrapalha a cicatrização desses pacientes. Então, a gente faz uma sutura em 2 planos. A gente teve um problema só no primeiro caso e não foi durante a radioterapia, foi no primeiro dia dela que ela fez um sangramento. Mas, enfim, não foi uma complicação da rádio, é uma complicação da própria cirurgia. E aí, aqui é a sutura, como é que fica no final, a vagina fechadinha. Lembrando que depois ela vai ter que voltar a abrir isso aqui e botar de volta. Então, você sempre toma o máximo de cuidado para deixar o melhor possível aquele ambiente, pensando assim, daqui 2 meses eu volto aqui, eu preciso que isso aqui esteja bem. Depois a gente inverte a cirurgia, agora a cabeça está aqui, a gente está operando de baixo para cima. Tá? Então, eu estou olhando da região pública em direção ao abdômen superior, a gente está soltando o cólon, o sigmoide da paciente em direção ao meio, isso aqui é a parede, e quando a gente levanta o sigmoide, embaixo eu tenho os vasos gonadais. Então, o que a gente faz é uma dissecção cuidadosa, porque se você, por exemplo, durante a dissecção, você não pode trombosar esse vaso, você não pode seccionar ele, você não pode coagular muito próximo. E aí depois a gente faz a mesma coisa, que é do lado direito, levanta o seco e o apêndice e faz essa dissecção desses vasos. Dá para ver o vaso gonadal fazendo esse caminho até a origem dele lá na horta, lá em cima, perto do rim. E podem ver que a gente tira esse tecido gorduroso junto, a gente não faz uma dissecção do vaso, né? A gente tira em bloco, porque quanto menos você mexer no vaso, melhor. Libera mais ou menos até a região subcostal, então eu estou palpando subcostal, e isso vai fazer com que o útero chegue lá em cima. Eu diria que assim, com facilidade eu consigo botar o útero de uma paciente no tórax dela, se eu quiser. De tanto que a gente consegue mobilizar. E aí a gente prende esse útero na parede do abdômen, tá vendo? E aqui a gente passa também ponto no ovário, então prende o ovário, prende tudo que a gente pode na parte mais longe possível do campo de radioterapia, que é a costela, ó.
Então, ele está mais ou menos 1 a 2 centímetros da margem costal. Isso facilita também quando o médico da radioterapia ou a radio-oncologista está planejando a rádio, ele sabe onde está o ovário. Então, a gente consegue calcular a dose que o ovário recebe. Tá? Aqui a gente põe esses fios para quê? Para quando eu tirar o pneumoperitônio, porque a gente não puxa antes para não esticar os vasos, a gente só puxa isso depois que tira o pneumoperitônio, porque isso fixa, né, esses vasos na parede do paciente para não fazer uma hérnia. Porque se esse vaso ficar no meio do abdômen, o intestino vai acabar passando por trás e fazendo uma hérnia. Então a gente fixa isso com ponto transabdominal. A gente tem mudado isso aos poucos, sabe? Nem sempre é possível. E aí tem que lembrar que essas pacientes vão menstruar e que elas vão ter secreção fisiológica durante esses 2 meses. Então a gente faz uma anastomose do colo do útero, bem na base do umbigo. Eu sei que vocês vão olhar, achar esquisito, quando solta fica assim e não dá para ver. Então as pacientes têm vida absolutamente normal, ficam um pertuito pequenininho por onde elas vão menstruar. Então aqui só para vocês verem, aqui a foto não está boa, mas é a tesoura. Aqui é o primeiro pós-operatório avaliando perfusão. Isso aqui é a artéria gonadal perfundindo no abdômen superior. A gente faz ecodoppler para ver a viabilidade do ovário e do útero. E, no geral, a gente faz uma ressonância também, mais por ser um protocolo de pesquisa. Né? Isso aqui que vocês estão vendo é o útero da paciente. Aqui está a coluna, ó, bem magrinha, e o útero comunicando. E essa é a primeira vez que uma paciente menstruou pelo umbigo, que não era endometriose. E aí vem a segunda cirurgia, que é botar de volta esse útero na pelve. Né? Se você fez um bom trabalho da primeira vez, você não deve encontrar muita aderência, isso te ajuda muito. Então, é bem parecido, a diferença é que eu tenho uma posição, de novo, trocar a aderente pelo suprapúbico, a gente começa do caminho contrário, então eu vou soltar ele de cima e jogar para baixo. Então, aqui vocês estão vendo soltando a aderência, isso aqui é o ligamento redondo, soltando, olha o útero dela, como está bonito, o ovário. Aqui as aderências dos pontos, pode ver que mesmo passando ponto você tem esses arcos, assim, né, porque ele não fica todo grudado. E aqui soltando o colo do útero dela do umbigo. Ó. Então aqui a entradinha aqui do útero, né, na pele do umbigo. Depois disso você basicamente joga para a pelve e reconstrói todos os ligamentos. Então aqui ó, chegou, agora estou puxando de volta, inverte, né, o cirurgião volta de novo, agora vão operar de cima para baixo, então estou botando o trocáter no umbigo e agora eu volto a operar. E aí essa paciente faz uma retossigmoidectomia padrão, assim, a cirurgia é normal, não tem nada diferente do que a gente faz numa retossigmoidectomia. É até mais fácil porque o útero não fica caindo na frente, então quem está acostumado a fazer esse tipo de cirurgia sabe que às vezes o útero atrapalha. No caso dela, a gente soltou o útero, mas ele estava para cima do abdômen, então você faz a retossigmoidectomia tranquilamente. Aqui nela, a gente, como tinha aquela área de aderência atrás do colo, a gente resolveu tirar um pedaço da vagina com um tumor, mas depois não tinha margem comprometida, nem infiltrado, nem nada. E aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui é uma excisão total do mesorreto, então essa gordura sai junto e a gente faz o grampeamento quando abre a vagina pela própria vagina. E aqui o final da cirurgia, então a anastomose, final da retossigmoidectomia, né, a anastomose do intestino no reto aqui, o colo retal. E agora é hora de botar o útero de volta, né? Então vocês estão vendo aqui ele soltinho, né, o colo, testando a anastomose, a gente bota o útero de volta. Eu vou comer 5 minutos a mais, não vou conseguir tudo, mas eu vou correr. E aqui eu vou botar de volta o útero na pelve, vocês estão vendo? Olha o colo, aí a gente debrida ele, olha como ele fica bonito, sutura ele, depois eu vou mostrar uma foto para vocês como é que fica. Então suturando o colo na vagina. Não tem segredo, né? Isso, ele fica assim, depois vocês vão ver ele epitelizado, ele parece um colo normal. Além disso, a gente reconstrói todos os ligamentos, então a gente faz tudo como se ela nunca tivesse se operado, e essa é a imagem final que vocês têm do útero posicionado de volta na pelve da paciente, a gente sempre testa a trompa, enfim, até por uma questão de rotina, e é assim que se parece ao final da cirurgia. Aqui a ressonância das pacientes, né? Aqui uma coleção de menstruações umbilicais, aí, que eu tenho o maior carinho. Eu acho lindo, vocês podem não gostar, eu acho lindo. E isso aqui é para vocês terem uma ideia de por que a gente faz isso também, elas mantêm a secreção de muco. E isso aqui depois, do ponto de vista de atividade sexual delas, ajuda muito, porque elas têm lubrificação, coisa que as mulheres que fazem radioterapia com útero em loco não têm, porque você destrói a glândula da vagina e do colo da paciente. E essa, para as pessoas me perguntar, mas depois com útero na barriga, como é que é, né? Como é que é a vida dessa paciente? Essa é a Karen, que se alguém viu, ela foi a menina do Fantástico, né? E eu vi essa foto dela no Facebook 15 dias depois da cirurgia, quando ela voltou para Porto Alegre. Vocês fazem umas coisas esquisitas aqui.
E esse é o colo 3 meses depois da cirurgia, então vocês podem ver que ele é basicamente normal, aquele aspecto final que eu falei para vocês. Assim, rapidamente os resultados, eu vou ganhar um pouquinho de tempo. Essas são as pacientes do protocolo. A gente depois fez uma extensão do protocolo, então tem mais casos já, mas esses são os do protocolo inicial. Uma paciente teve uma recidiva e faleceu da doença, do câncer de reto. Uma paciente teve necrose uterina. Então, assim, não são desprezíveis as complicações. E algumas pacientes, principalmente no começo, tinham isquemia do colo, mas o útero era viável. Então, é bom saber que complicações podem acontecer. De uma forma geral, assim, sobre os resultados, né? As pacientes têm a função hormonal normal, isso é super legal. Elas têm uma vida, ciclos menstruais regulares, elas têm uma vida absolutamente normal. Elas têm uma vida sexual normal, que era uma coisa que eu não tinha pensado quando a gente escreveu o protocolo. E hoje eu vejo a diferença gritante das pacientes que não fizeram. E 70% delas trocam de parceiro durante o tratamento. E daí, como é importante, às vezes, para ter um próximo parceiro, você ter a possibilidade de gestação acaba influenciando. Esses são os países que já fizeram transposição. Claro que a maioria não publicou, eu fico, às vezes, sabendo, como eu falei, pelo Twitter, essas coisas. Mas, enfim, isso é uma coisa que está se disseminando em outros países cada vez mais. Para concluir, assim, tentar ser mais objetivo possível, é uma técnica viável, sim. Não quer dizer que ela é standard, não quer dizer que ela deixa de ser experimental. Nenhuma paciente teve um atraso do tratamento, isso é importante, então a gente não atrasou o tratamento das pacientes, isso é bem relevante. A taxa de complicação está em torno de 30%, então a gente tem que entender que as pacientes têm complicações, não é uma cirurgia sem complicações e você tem que explicar isso para os pacientes. A complicação mais comum é a atrofia do colo, porque elas perdem um pouco da vascularização do colo, a gente pode discutir isso, principalmente em relação, né, à questão de pré-natal das pacientes. Necrose uterina é uma realidade, todo retalho, isso é um problema que você tem em qualquer retalho, né? Quem trabalha com cirurgia plástica sabe disso, especialmente, né? A paciente pode perder o útero. A vantagem é que normalmente, que nem o caso que a gente perdeu o útero, ela preservou os ovários. O útero não tinha sangue suficiente, mas os ovários tinham. Então, na verdade, ela, digamos assim, perdeu porque teve que fazer uma cirurgia, mas ela preservou a função do ovário, pelo menos. E a taxa de gestação e a segurança oncológica, a gente precisa definir, isso leva anos, né? Então, em oncologia, a gente precisa esperar anos. Vocês imaginam que a média de idade das pacientes é 24 anos, 25 anos. A gente hoje, no protocolo, a gente tem pacientes agora de 16 anos. Tem uma paciente que foi feita, acho que em Barretos, com 9 anos. Então, isso... e aí tem uma função especial, porque nessa menina de 9 anos, isso vai se refletir em todo o desenvolvimento dela, porque ela ainda não passou pela adolescência e vai ser especialmente importante. Então, são todas coisas que a gente precisa pensar. E é isso aqui é o que eu sempre ouvia, né? Não, muito legal, Reitan, parabéns, mas e cadê o bebê, né? Então, é isso. Obrigado a vocês, a oportunidade de estar aqui, eu agradeço muito de novo, todos vocês. Hein? O meu tá. Bom dia a todos. Eu acho que esse é um momento, é um marco, né, do ponto de vista da obstetrícia. Reitan, parabéns, obrigada. Obrigada por permitir que as nossas pacientes tenham, né, um complemento, aí, uma possibilidade de uma gestação. Eu acho que a obstetrícia não vai ser mais a mesma, né? Certamente, esse caso da Karen... a Karen é a primeira paciente, então, do grupo operada que está com o bebê vivo, que nasceu bem, sem nenhuma complicação, né? Então, acho que ela é a verdadeira história entendendo o que é importante da compaixão, do acolhimento, e vocês vão entender um pouquinho por que a Karen, como é que a Karen chegou, né, no Dr. Reitan, como é que foi a história dela, para a gente entender porque realmente é um marco da obstetrícia e certamente a obstetrícia não vai ser mais a mesma depois disso e a ideia que as pacientes vão ter para enfrentar, na verdade, essas graves patologias, eu acho que vai ser bem diferente. Então, tu abriu um horizonte, né? E eu gostei desse link, porque, novamente, a mãe, né, gente? Na dúvida, a culpa é da mãe, né?
E aqui vejam que a mãe teve um papel fundamental na decisão, né? Tudo gira em torno da maternidade. Nós, obstetras, somos suspeitos para falar disso, porque a gente defende de unhas e dentes nossas pacientes, né? Então, acho que é um grande colaborador nesse sucesso. Mas eu queria começar, então, perguntando um pouquinho para a doutora Maria Cristina, que ela nos contasse um pouquinho da história, como a Karen, porque a Karen, de onde surgiu essa história, como é que foi esse link dessa paciente, então, que é a primeira gestação a termo com sucesso de todo esse número de pacientes que o Reiton tem em acompanhamento. Sei que tem outras gestantes já em acompanhamento, mas para nós entender um pouquinho como é que chegamos até aqui, Mike. Bem, bom dia a todos, então. A história da Karen é uma história muito bonita, né? Tudo começou quando, em 2018, eu fiquei de responsável por organizar o programa da ginecologia no Congresso do Hospital Santa Rita. Foi 2018. E era agosto. E eu tinha que organizar, enfim, chamar os palestrantes, enfim. E o Reiton vinha, já tinha sido uma pessoa que tinha já se feito contato, que ele vinha falar sobre cirurgia de câncer de colo uterino, enfim, era o estudo LAC na época, né? E eu sabia que ele estava desenvolvendo a técnica de transposição uterina. Enfim, num congresso de oncologia, né, seria interessante que ele apresentasse a técnica também. E ele disse, mas o meu horário é de cirurgia de câncer de colo. Não, Reiton, eu vou te arrumar um horáriozinho na prevenção para tu vires falar para nós a respeito de transposição uterina. E realmente conseguimos um horário. O Reiton veio e apresentou a técnica. Eu não me canso de assistir, viu, Reiton? Quantas vezes forem apresentares, eu vou assistir. E se tomou conhecimento realmente do que estava sendo feito como protocolo de pesquisa, enfim, não se tinha nenhum resultado em relação à gestação, mas que era algo bastante promissor. Neste mesmo ano, enfim, eu frequento ainda um salão em que tinha uma maquiadora maravilhosa, de mão cheia, que maquiava super bem, enfim, que era uma menina que eu ia sempre... via sempre, e uma vez me maquiei com ela. E aí começamos a fazer um vínculo, conversa vai, conversa vem. Um certo dia, ela chega para mim, 28 anos de idade, uma menina, chegou assim, Cris, ela me chamava de Cris, me apareceu uma lesão aqui na parte inferior do meu abdômen, que eu não sei o que é, eu sei que tu é médica, será que tu poderia ver para mim o que é, para que médico eu devo consultar? E eu disse, bom, preciso te ver, né? Preciso te examinar e tal. E aí ela me mostrou, assim, nossa, era uma lesão realmente volumosa na região inguinal. E eu disse, olha, eu gostaria muito de te examinar, realmente, para poder te orientar e saber como é que eu vou proceder nessa tua investigação. E ela foi. Ela foi até o consultório, foi examinada, enfim, né, a minha formação é toda em ginecologia oncológica, óbvio que eu examinei a paciente inteira, também examinei colo, fui atrás de onde, ou o que seria, né, se seria uma doença linfoproliferativa, o que seria aquela doença, e vi que era uma massa que era sólida na região inguinal. Me chamou a atenção. E imediatamente eu pensei, bom, pedir um exame ecográfico, pelo menos, para ter uma noção do que é essa lesão, porque, enfim, tinha que indicá-la para algum tratamento. E ela trouxe o exame, enfim, me mostrando, né, me mostrou que se tratava de uma doença, enfim, provavelmente linfoproliferativa, mas era uma massa sólida que necessitava investigação. Bom, naquele momento eu consegui pensar só o seguinte, onde é que eu vou encaminhar para que ela seja assistida? E óbvio que eu pensei na minha casa, né? Vou encaminhar ela para a Santa Casa. E consegui, via posto de saúde, que ela fosse encaminhada para o nosso ambulatório, e de lá nós encaminhamos para a cirurgia oncológica para investigação. Quando ela fez a investigação, viram que se tratava de um lipossarcoma, e ela já tinha outro na região de grande dorsal também. E foi planejada a ressecção dessa lesão, e que foi muito bem executada pela equipe do Dr. Pio, na época. E eles foram extremamente cuidadosos, ela internou
antes, enfim, para avaliação primeiro da ressecção da lesão em grande dorsal e depois ela fez a ressecção da lesão na região inguinal. E na época, quando terminou toda a cirurgia e foi feita a análise anatomopatológica, ela se viu que tinha margens livres, mas eram margens exíguas. E naquela época, o próprio Dr. Pio foi pessoalmente falar com o pessoal da radioterapia para avaliar a possibilidade, então, de irradiar devido a uma margem muito exígua, né, com risco de recidiva. E no dia 5 de outubro, ela foi vista pela radioterapia, que indicou, então, tanto a radioterapia na região do tórax quanto na região inguinal. E foram claros para ela. No momento em que nós irradiarmos a tua pelve, tu tens que saber que tu não poderás mais ter filhos, né? Porque o útero vai ser irradiado junto com os anexos. Então, gostaríamos que tu fosse conversar com a equipe da ginecologia para ver o que vai ser feito. Isso era uma sexta-feira. No dia 6 de outubro, eu fui no salão onde ela trabalhava, porque eu ia me maquiar com ela porque era aniversário dos meus filhos. E antes que ela consultasse a ginecologia, eu estava sentada já conversando, já era praticamente não só minha paciente, mas, né, já tinha virado minha amiga. Ela chegou e me contou: ontem eu fui na radioterapia, já me disseram que para ficar tratada e curada do meu tumor, eu vou precisar irradiar, fazer radioterapia, e já querem começar o quanto antes. Mas me disseram que eu não vou poder ter filhos. E nisso, conhecendo ela como eu conhecia, ela me maquiando, imediatamente os olhos dela se encheram de lágrimas. E os meus também. Ela estava me maquiando e eu vi que aquela menina, ela disse que tinha procurado todas as alternativas na internet, que nenhuma delas ela poderia conseguir fazer. Não há tempo, teria que ter condições para isso, enfim. E ela disse: mas se for para ficar curada, tudo bem. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a radioterapia. E naquele mesmo momento, de quem eu me lembrei? Do meu querido Dr. Reitan Ribeiro. Eu disse: não, só um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou dar um telefonema. E eu mandei um recado para o Reitan, que prontamente me retornou que sim, que ela poderia ser uma paciente que seria, enfim, uma candidata ao protocolo, né? Conversamos, né, enfim, que ela iria conversar com ele e que seria encaminhada a Curitiba se fosse o caso. Conversei com ela e ela aceitou. Então, os dois combinaram, enfim, a ida dela a Curitiba. E foi uma coisa muito intensa, porque os amigos, a família, a Karen perdeu a mãe com 4 anos de idade, então ela foi criada pelas tias, enfim. A família teve dificuldade de ajudá-la na decisão, né? E os amigos todos achavam que aquilo era uma loucura, enfim, né? Fazer uma cirurgia desse tamanho, enfim, sem nenhuma garantia, e alguém te diz alguma coisa, alguém é que vai contigo. E ela me perguntou: consegui tudo, vou para Curitiba, vou lá operar. Ela não conhecia o Reitan, só por mensagem. Ela disse assim: eu confio em ti. Ela olhou para mim assim: se fosse tu, o que tu faria? Eu disse: Karen, eu iria. Eu iria. Essa é a chance que tu tem, entendeu? E tu vai ser muito bem assistida. E ela foi. Eu me sentia extremamente responsável por ela, porque quem estava assim realmente estimulando que ela tivesse toda essa coragem era eu. Então eu fiquei: bom, se tu queres saber o que eu faria, eu iria. E ela foi. E lá ela foi assistida, eu acompanhei tudo, enfim, Reitan e eu nos falávamos, enfim, com bastante frequência. Depois da cirurgia ele me escreveu. No pós-operatório ela me mandou fotos, a gente ficou conversando, enfim. E ela retornou para Porto Alegre, cheia de esperança, feliz, que, enfim, tinha feito a primeira cirurgia, queria poder começar a radioterapia. E até os pontos ela retirou comigo, enfim, eu liguei para o Reitan quando ela chegou para fazer a retirada dos pontos. Eu: Reitan, eu posso mesmo retirar esses pontos?
Enfim, eu ficava pensando nas artérias ovarianas dela, eu disse, Reitan, tem certeza, eu posso mesmo? Ele disse, não, pode, sim. Enfim, e depois que ela fez a radioterapia, se combinou o retorno dela lá no Erasto, né, junto com o Reitan, para colocar o útero de volta no lugar. E nós fomos acompanhando toda a história dela, que, enfim, ela apresentou uma recidiva pulmonar, enfim, uma metástase que foi ressecada. E numa dessas internações para avaliação do follow-up dela, ela teve um atraso menstrual. E foi um susto, uma alegria e, ao mesmo tempo, um pouco tenso para nós, porque, enfim, o desfecho a gente não saberia ainda como seria, né? A primeira coisa que eu e o Reitan conversamos é, nossa, funciona. Funcionou, né? Deu certo. E agora, né? Conversando, né, Reitan? E agora a gente fica feliz ou a gente fica preocupado? E ficamos felizes e preocupados. Mas, enfim, eu disse, olha, tu vais acompanhar no pré-natal de alto risco da Santa Casa. No dia que eu atendo no ambulatório de oncogineco, o Rodrigo é o nosso professor, né, que trabalha com pré-natal de alto risco. Eu disse, Rodrigo, eu tenho uma paciente especial que eu preciso te apresentar. E apresentei para ele, a Karen, e o pré-natal dela se iniciou aqui na Santa Casa, com os olhares e os cuidados de todos. Foram tempos bem tensos, né, Rodrigo? Mas a gente tinha esse acompanhamento não só oficial das consultas dela, mas ela tinha meu telefone para o que precisasse. E foram meses sensacionais, assim, foi tudo muito bem, assim. Então a Karen, enfim, ela realizou o grande sonho dela. Nasceu o Nicolas em janeiro. E foi todo um trabalho grande, intenso, de muitas alegrias e muitos temores, né? Porque, enfim, a gente não saberia até quando essa gestação iria, né? Mas que foi um grande marco, assim, que a técnica criada, imaginada, enfim, pelo Reitan, realmente funciona. Foi um verdadeiro trabalho de equipe, né? Acho que isso é importante, esse é o nosso aprendizado, então, que é um trabalho de equipe entre vários profissionais, cada um dando o máximo de si, né? E proporcionando, então, essa troca de experiências entre diferentes instituições, onde a questão distância não foi impeditiva para que a gente conseguisse, então, melhor desfecho para a paciente. Tem vários pontos importantes, o acolhimento, a humanização, o se importar com o outro, o estudar. Né? A gente tem várias pessoas aqui na plateia da parte de ensino. Se a doutora Maria Cristina não estudasse, não estivesse presente, também não teria lembrado o doutor Reitan. Se o doutor Reitan não estudasse tanto e não ficasse lá, né, pensando o que fazer de diferente, o que eu posso fazer de diferente diante desse caso. Né? Eu tenho um protocolo, mas o que eu posso fazer de diferente para essa paciente dentro da sua necessidade? Certamente, surgiu essa ideia a partir da vontade de atender um desejo individual de uma paciente, mesmo não estando exatamente no protocolo, sempre mantendo a qualidade do atendimento e não causando nenhum prejuízo. Então, acho que deu bem para ver na fala de todos que, até esse momento, a gente sempre pautou pelo bem-estar da paciente, tentando responder, é bom para a paciente? Será que é bom? Será que eu posso? Tenho certeza que cada um de vocês se fez essa pergunta em vários momentos e teve, sim, acho que é bom, eu acredito nisso. Daí entra a questão do pré-natal e quais são os riscos, então, que a gente tem mediante esse caso tão desafiador. Né? O que, a partir da técnica cirúrgica, o que a gente espera, o que muda numa gestação? Então, esse é um útero que saiu do lugar, voltou para o lugar, teve pontos, enfim, risco de necrose, risco de isquemia, e agora tem uma gestação. Né? Será que essa vascularização vai dar conta, é suficiente para essa gestação? A questão da inervação, depois o doutor Reitan pode falar um pouquinho. O doutor Rodrigo que foi responsável pelo pré-natal dela, né, dizer um pouquinho o quanto foi desafiador esse pré-natal. Não tem um protocolo, não tem um guideline para esse pré-natal, né? Então, novamente, vem a pergunta, o que será que seria bom para essa paciente nesse pré-natal?
Eu acho que uma das nossas grandes dificuldades foi exatamente isso. Quando a Maqui me procurou lá no pré-natal, eu sentei junto com ela, quando ela me descreveu o caso, antes dela me apresentar a paciente e depois dela me apresentar a paciente, do que a gente pode esperar dessa paciente. E isso não tem na literatura. Como é uma técnica totalmente inovadora, uma paciente gestante, depois desse tipo de procedimento, com a vascularização que ficou, então a nutrição uterina, a maior parte da nutrição uterina vascular é feita através das uterinas, que foram ressecadas, que elas foram ligadas, então ficaram só as gonadais, que têm realmente significativamente menos aporte sanguíneo. Então, a gente começou a raciocinar em cima disso. O que pode acontecer com menos aporte sanguíneo nessa paciente durante a gestação? A primeira coisa que a gente pensou vai ser suficiente para iniciar essa gestação, se ela não vai evoluir para uma perda já inicial de primeiro trimestre. E isso, felizmente, não tinha nenhum sinal. Durante o acompanhamento do pré-natal, a gente não teve nenhum sinal de que ela fosse evoluir para uma perda, para uma interrupção de gestação antes de 20 semanas, que é quando a gente começa a pensar, talvez, numa viabilidade fetal que chega até no de 24 a 26 semanas. Depois de ela atingir essa viabilidade, o mesmo problema poderia se traduzir por uma restrição de crescimento. Esse nenê poderia ter uma diminuição de aporte sanguíneo de nutrientes e ele ser um bebê restrito. E ele podia também, principalmente, ter desenvolvimento de trabalho de parto prematuro e ruptura uterina pela mobilização toda do útero, embora não tenha tido uma específica ruptura da integridade do útero. Felizmente, durante todo o pré-natal, todo o acompanhamento, ela não apresentou nenhum sinal de nenhuma dessas complicações. Esse bebê cresceu naturalmente, ele cresceu bem, não tinha nenhum sinal de que tivesse alguma complicação. Ela não tinha nenhum sintoma típico de trabalho de parto antes da hora, ela não tinha nenhum sinal específico de dor por causa do crescimento do útero depois desse monte de cirurgias que ela fez, dos procedimentos. E a gente aí começou a chegar no último temor: quando é que a gente vai interromper essa gestação? Qual é o momento ideal? Até quando a gente pode manter essa gestação com segurança de não trazer um nenê prematuro e de não também deixar ter um evento adverso para o final da gestação? Então, a gente estava pensando qual seria o momento ideal, até que ela entrou com 36 semanas em trabalho de parto, e a gente foi uma das partes da urgência da nossa parte, realmente, que a Santa Casa tem, da gente ter esse aporte de emergência rápido. Ela foi rapidamente atendida pela equipe de plantão, que chamaram a gente se virou em 4, veio todo mundo rapidamente para cá, e a gente entrou com aquele pensamento: como é que vai ser essa cirurgia? O Reita, nessa hora, ele devia estar pensando o que eles vão encontrar lá dentro. E a gente imaginava toda a sorte de complicação possível, né? Vai ter uma aderência grande, pode ter uma dificuldade de entrar na cavidade, dificuldade de abrir esse útero. E, incrivelmente, a gente abriu a parede, a gente visualizou o útero e parecia um útero de uma paciente que não tinha feito nenhum procedimento. Se a gente não soubesse, se a gente tivesse operado essa paciente, não soubesse que ela tinha feito todo esse preparo, todas essas operações anteriores, a gente não diria. Isso foi um consenso. A gente abriu e ficou espantado com a integridade, com a qualidade, com a vascularização absolutamente normal, e que findou, felizmente, aí, com o nascimento do Nicolas, lépido e faceiro, com o seu capô. Ela entrou em trabalho de parto com 36 semanas e 3 dias, eu acho que foi, e o caporro do bebê foi de 37,4, ou seja, ele atingiu o termo. É um nenê que nasceu, ficou bem e teve alta com ela, fechando assim a cereja do bolo dessa cirurgia e dessa técnica inovadora. Perfeito. Acho que foi também outro momento, né, novamente, de uma equipe multifuncionando esse dia do nascimento, né? Foi o momento de parar tudo e dar prioridade para esse caso, né? Por isso a importância de ter sempre disponível uma equipe de anestesistas, de obstetras, de neonatal, 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias da semana. Eu sei que todos vocês ficarem meio que de sobreaviso nesse finalzinho, porque realmente ela poderia desencadear o trabalho de parto. Ela não tinha nenhum sinal anterior de trabalho de parto e ela foi imediatamente atendida. Então, acho que toda a equipe está de parabéns aqui. Tem mais gente aqui que colaborou também para que tudo fosse possível e acontecer desta forma, aí mostra a importância da gente ter tudo organizado para receber, porque a obstetrícia é isso mesmo, a qualquer momento, né, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, faz diferença no que vem depois, porque a gente não sabia se realmente ela ia apresentar alguma dificuldade ou não. Reiton, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da inervação, da sensibilidade, que também o diagnóstico do trabalho de parto dela poderia ter alguns pormenores, talvez, né? Eu acho que não é tão simples, né?
Porque quando você tira o útero da pelve, você resseca toda a inervação, então esse útero não tem mais inervação. Porque pelos vasos gonadais, que são a única coisa que resta, eles não têm inervação, né? Por isso que o ovário, no geral, as pacientes não têm dor da ovulação. Você pode ter uma dor de irritação local, uma torção, alguma coisa, mas o ovário dói muito pouco. Então, e outra coisa que do desenvolvimento embrionário, eles têm desenvolvimentos diferentes, então a vascularização, a inervação via diferente. Então você seccionou, ele está desenervado. Então uma preocupação que a gente tinha era assim, o que desencadeia o trabalho no de parto numa paciente que não tem inervação? E é incrível, né? Eu não sei, eu brinquei com eles, isso é a lua, né? Porque eu não sei de onde é que vem. E aí é engraçado, talvez a Mac pode comentar também como ela se sentia durante o trabalho de parto, que é diferente de uma paciente normal. Mais uma das coisas que eu vi durante a edição de vídeo, eu tenho um vídeo que fiquei devendo, indo para frente, indo para trás rápido, quando você está editando o vídeo, eu comecei a reparar que eu tenho um vídeo de contração do útero. Eu sei como se parece uma cólica menstrual. Eu nunca senti uma, mas eu sei como se parece vendo o vídeo, porque eu tenho alguns vídeos que dá para você ver essa onda de contração do útero partindo do fundo e indo em direção ao colo. Você vê essa onda de contração quando você pega um vídeo e corre 20 vezes mais rápido, digamos assim. Então isso é bem legal. Então eu acho que algum mecanismo de inervação do próprio útero, do fundo do útero, gerou esse desencadeamento, que está relacionado, lógico, toda essa parte hormonal que a gente sabe. Mas me preocupava isso, e eu pensava assim, a gente operou pacientes, tem pacientes super obesas operadas com transposição uterina. Super obesas não é MC mais que eu quero dizer assim, pacientes obesas. Será que essa paciente vai saber que está em trabalho de parto? Como é que vai ser, né? Então não é uma coisa tão simples assim, né? Mas a Karen foi diferente, né? Talvez seja a questão da discussão para os próximos, qual o momento ideal de fazer essa cesárea eletiva, né? A idade gestacional ideal a gente ainda não tem. Certamente deve ser algo entre 34 e 37, né? Mas esse era outro questionamento. Eu imagino que nas pacientes obesas a técnica seja um pouco mais difícil também de ser realizada. É mais difícil porque também o retroperitônio, especialmente aquelas com obesidade assim, visceral, são mais difíceis. Porque o retroperitônio também fica mais friável, é mais difícil sim. Tem aquelas pacientes que são mais obesas, mas não é tão visceral. Essas não é muito difícil não, bem parecido sim. Mas nas pacientes mais obesas é pior. Mac, quer falar mais alguma coisa? Depois vou abrir para a plateia. Da situação do trabalho de parto, né? O trabalho de parto da Karen foi... eu escrevi para ela de manhã, porque ela já vinha apresentando, assim, eventualmente, uma sensação de endurecimento uterino, que era o que ela conseguia relatar, ela não tinha cólica, né? E na manhã do nascimento do bebê, eu escrevi para ela, perguntei como é que ela estava. Ela disse, eu já ia te escrever. Eu passei a noite inteira sentindo o meu útero endurecendo. Ela não tinha cólica. E eu disse, bom, é hoje. Encaminhei ela imediatamente para a emergência, avisei todos da equipe, enfim, né? Eu tinha cirurgia naquele dia de manhã, avisei até o meu querido anestesista que está presente aqui, disse, não, Carlos Farias, é você que vai estar junto conosco, né, nesse dia importante, porque essa menina vai ser operada provavelmente agora, né, hoje, porque ela não tinha dor, né? E então isso era uma dificuldade para a identificação. E como não sabíamos como seria o comportamento no trabalho de parto da vascularização do útero dela, não teria muito tempo para se esperar para que, enfim, para que o neném não corresse risco, né, de sofrer hipoxemia, enfim, pelo fato de estar um útero prolongadamente em trabalho de parto sem a gente saber, né, da vascularização. Então, foi uma coisa muito rápida, realmente, e essa situação de não se ter percepção, né, da paciente ter uma percepção de dor, talvez seja importante pensar na percepção do endurecimento uterino, né, da sensação da contração, né, sem a dor, porque vai ser o único parâmetro que talvez as próximas, enfim, pacientes tenham, né? Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento da plateia? Não? Doutora Carla, algum questionamento? Eu queria só falar uma última coisa só que o Nicolas nos deu, o Nicolas e a Karen nos deram ainda um outro presente, que para nós obstetras a gente está acostumado com isso, mas foi de dia. Não foi de noite, foi de dia. Isso para nós é um presente, toda essa situação. Mas o obstetra está acostumado, 24 horas.
Bom, eu queria primeiro agradecer, né, dizer que realmente me emocionei várias vezes aqui ouvindo, mas eu queria não só encerrar, porque hoje também nós temos outra festa, 37 anos do nosso Centro de Doença Trofoblástica. Está aqui a doutora Elza, a grande mentora e representante. Eu acho que nós temos que fazer uma salva de palmas, né, para os 2 grupos que hoje estão aqui. E o professor Rodrigo circula nos 2. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, é mostrar que a gente tem um grupo que trabalha muito, faz muita coisa boa. Reitan, tu está super convidado para voltar várias vezes para mostrar mais coisa. Quem sabe a gente vai ter mais paciente para fazer contigo. Então, acho assim muito legal. Acho que a Karen foi a primeira. Realmente me preocupa essa parte da interrupção, porque se ela não tivesse falado contigo, Mac, naquele dia de manhã, sabe-se lá o que teria acontecido. A gente não sabe se esse útero tem condições, ele tem que realmente ser operado rapidamente depois que essa pessoa entra em trabalho de parto, porque certamente as ovarianas não sustentam todo um trabalho de parto. Um parto normal, acredito eu, que seja praticamente impossível. Não tenho essa experiência, mas acho que, pensando cientificamente e na fisiologia e uma série de coisas, até isso foi uma das discussões, a Raquel e o Geraldo vão me entender bem. Ontem a gente teve uma reunião de noite, um pouco antes do Reitan vir. O Reitan saiu tipo quase 11 horas da noite lá de Curitiba. Eu ainda disse para ele, parece uma mãe, né? Digo, tu avisa quando tu chega, porque vai chover, quero saber se o avião desceu direitinho, toda aquela coisa. E uma das coisas que eu disse para ele, que eu tenho a impressão que o Reitan fazendo isso, ele me lembra no Célio, fazendo a dissecção da inervação, porque é muito fácil, né? Está aí a Rosilene, né, que também sabe, que trabalha com isso. É muito fácil a gente lesionar uma inervação, lesionar uma artéria, e é uma artéria pequena, que teve uma grande sustentação. Então, eu não tenho a menor dúvida que a tua habilidade na técnica foi com muita maestria. Então, todo mundo que está aqui, todo mundo que está começando, quem já tem um pouco de experiência, sabe, cada vez que a gente vai fazer uma dissecção, bota o dedo, tira, a gente mata uma série de vasos e destrói uma série de vasos de nervos. Então, assim, esta habilidade, realmente, isso aí é quase que um dom. Tá? Eu realmente fico muito encantada com isso. Parabéns para todos. Eu acho que a gente teve um staff que foi a grande sessão da Santa Casa, o pontapé inicial, né, das grandes sessões desse ano. Eu acho que não podia ter sido melhor, sem dúvida. Parabéns para todos nós. Bom, então, como a gente está chegando ao final, então, dessa sessão, acho que ela foi super bem inaugurada, né, Carla? Reitan, em nome da casa, será sempre muito bem-vindo, né? A gente espera que tu venha mais vezes, compartilhar teu conhecimento, né? Ver um pouco do Rio Grande do Sul, das coisas estranhas que a gente faz, né? Obrigada, Mac. Parabéns, Mac, por ser tão acolhedora. Se não fosse o teu sentimento de acolher, certamente nada disso teria sido possível. Rodrigo, por acolher no pré-natal, né? Obrigada. Então, realmente, eu acho que a gente finaliza isso mostrando o quanto é importante a equipe multidisciplinar, multiprofissional, e aqui troca de experiências e interinstituições também. Então, eu acho que esse é o bem maior que a gente tem, tudo em prol das nossas pacientes. Muito obrigada mesmo. Obrigado.